Deus, menino de Deus, esses problemas técnicos me deixam doidinho. Você acredita? Problema técnico, eu tô falando aqui tem mais de 15 minutos e ninguém tá ouvindo nada. Eu falei, rapaz, e agora? Volta! Volta! Volta por quê? Porque nós estamos falando do homem de bem. Ai, ai, ai. Então eu tava... li um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios, que dizia assim: antes sede para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E eu comecei a falar sobre Paulo de Tarso, porque a gente pensa em Paulo de Tarso, nossa, a gente fala, meu, esse cara é da hora. Claro que é da hora, mas ele, assim como todos nós, teve também o quê? Uma trajetória a percorrer. Ele não conheceu Jesus e ele era judeu. E Jesus vinha pregando algumas coisas que iam de encontro ao que estava estabelecido na lei judaica. E aí o que ele fez? Zeloso pela doutrina judaica, ele pediu para que as coisas fossem acalmadas. Ok, meninos e meninas, nós estamos indo, dessa vez estamos indo bem, que tá beleza. E aí, o que ele faz? Ele começa a perseguir os cristãos da época, que nem eram chamados de cristãos, eram chamados de caminheiros. Ó que da hora, eram chamados de caminheiros. Aí ele vai, lembra de Estevão? Menino de Deus, Estevão foi o primeiro... Eu não gosto muito da palavra mártir, mas, segundo a tradição, ele foi o primeiro mártir cristão. Por quê? Porque ele foi indiciado em algumas coisas. Abriram contra ele uma denúncia. Rapaz, e ficaram... E quem foi o mentor intelectual da condenação de Estevão? Paulo de Tarso. Não levantou um dedo para fazer nada, mas nos bastidores esse homem falava, aconselhava, aquele jeitinho Paulo de Tarso de ser daquela época, e zapt! Pegaram o camarada e a partir daí apedrejaram, e a gente sabe o que deu. Ele simplesmente morreu. Ok, meninos e meninas. Detalhe, Paulo de Tarso não conheceu Jesus pessoalmente, mas conheceu Jesus onde? No caminho de Damasco, ok? No caminho de Damasco. Essa mesma Damasco que todo mundo tá vendo aí, ok? Direto nos noticiários, é a mesma. No caminho de Damasco. Por quê? Porque ali existia uma célula subversiva. Menino de Deus, essa célula subversiva comandada por Ananias. E o Paulo de Tarso pega então uma carta garantindo a ele plenos poderes para ir até lá, prender Ananias, julgá-lo, condená-lo e executá-lo. Beleza? Só que ele não contava com quem? Com a intervenção de Jesus. Manolo de Deus! Jesus, ele mesmo, em alto e bom som, aparece numa luz muito boa e Paulo de Tarso, em cima do cavalo, o cavalo assusta e ele é jogado para fora do cavalo. Meu Deus do céu! E aí, ouve-se a voz de Jesus, com aquele jeitão Jesus de ser. Saulo, Saulo, por que me persegues? Manolo de Deus! Aí o doutor da lei só pergunta, quem é você? E aí Jesus, com aquele jeitão todo, simplesmente fala, Jesus, aquele que você persegue. Menino de Deus, a partir daí esse homem se transforma. Por quê? Porque ele percebeu que a vida não era só aquilo. A vida não era lutar por pontos de vista pré-estabelecidos. A vida é lutar para que esses pontos de vista sejam ampliados, sejam colocados para todos de maneira boa, de maneira didática, de maneira
amorosa para que todos possam aproveitar tudo o que nos é oferecido. Se ligou? Ou seja, ele se converte. Porque a palavra conversão também é outra palavra que parece milagre, né? Porque não é milagre. Não é que a gente se converte. Nós somos esclarecidos. E esse esclarecimento faz com que nós comecemos a pensar diferente. E pensando diferente, nós trilhamos caminhos outros que não aqueles que nós trilhávamos anteriormente. E o que acontece? O pessoal vê, o pessoal olha, o pessoal fala, nossa, esse homem está diferente. Por quê? Porque nós entendemos a vida de uma outra forma, porque nós percebemos outros motivos na nossa vida. E aí nós caminhamos junto com esses novos conhecimentos. Se ligou? Com Paulo de Tarso foi a mesma coisa. O que esse conhecimento novo fez para Paulo de Tarso? Esse conhecimento novo para Paulo de Tarso fez com que ele se transformasse no maior divulgador do cristianismo. Manolo de Deus. Pois é. Agora, foi de uma hora para outra? Claro que não. São encarnações, encarnações, encarnações de mudança, de contato com novas ideias, de transformação interior, de mudança de pensamento, de mudança de atitude, de mudança de ação. Percebeu por quê? Em síntese, ele continuava a mesma coisa. Ele sempre foi ativo, ele sempre foi assim, comprometido com o que ele tinha. Ele sempre foi ético dentro do que ele conhecia como ética. Ele sempre foi assim um batalhador pelos pontos de vista que ele adotava. Beleza! Manolo de Deus. E quando ele se transformou? A mesma coisa. Ele continuou fazendo o que fazia. Divulgando, comprometido, criando novas oportunidades para que todos pudessem ter acesso às mesmas ideias que ele tinha, e aí ele passou a divulgar, fundou igrejas, fez tudo isso, fez tudo aquilo. E agora a pergunta que não quer calar. A mudança de Paulo de Tarso foi de uma hora para outra? Claro que não. Menino de Deus, ele era homem de bem? E a resposta é essa, era. Por quê? Porque ele era homem de bem de acordo com o que ele tinha na época. Ele achava certo aquilo. Se ele achava certo, dentro dos parâmetros que ele tinha, ele era um homem de bem. E a outra pergunta, ele nunca errou na vida? E fala assim, claro que errou. Mas ele, não ficou com complexo de culpa. Não ficou, não. Errei, nunca mais vou ter paz na consciência, tô perdido, quanta coisa que eu fiz. Você acha que esse homem ficou com tudo isso? Ficou nada. Ficou nada. Ele fez, ok, já está feito, não tem como mudar o que a gente fez. Mas como diz o Chico, a gente pode, a partir de agora, fazer um novo começo para ter um outro fim. Nego, nós todos somos meio Paulo de Tarso, somos meio Pedro, somos meio Maria Madalena, nós somos pessoas perfectíveis que caminham para o quê? Para a perfeição. Se ligou? Caso de hoje. Não deu zebra? Vai dar todo dia? Claro que não, gente. Mas acontece. Vai ficar preocupado por causa disso? Nada! Agora nós vamos para onde? Nós vamos para o nosso intervalo. Por quê? Porque nós precisamos mostrar para vocês o que a FEAL faz. E faz como? Com todos nós juntos. Porque afinal de contas, todos nós estamos juntos e misturados para que a FEAL se transforme literalmente numa potência de ajuda humanitária. Fui! Não sai daí que eu volto. Valeu? Vai!
com você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, você que tá aí, passei aqui para lembrar 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, 9 milhões de reais. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Ai, ai. Um abraço pra querida amiga, do Zap, a Simone Dias lá de Suzano. Simone, um abraço, obrigado pelas palavras carinhosas. Nós estamos juntos e misturados. E vamos fazer a divulgação do 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que tem como tema Reconexão com Cristo. Cara, vai ser da hora. Tem gente assim a milhão. E eu também tô lá. Ah, nego! Obrigado pela oportunidade. Onde vai ser o evento? Vai ser no Internacional Eventos de Guarulhos, na Avenida João Cavalari 133, Ponte Grande, Guarulhos, São Paulo. Pode comprar o seu convite pelos telefones com o DDD 11 2458 3214 e 2456 7109. E também pelo site da mundomaior.com.br. Ok, meninos e meninas, e vamos agora pra falar onde nós estaremos hoje. Hoje é sexta-feira, nós estaremos na Sociedade Espírita Maria Amélia, onde é São Bernardo do Campo, Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, 2295. É uma instituição muito grande, que tem um trabalho belíssimo lá de amparo a tanta coisa. E nós estaremos lá fazendo a palestra Anjos e Demônios.
No sábado, folga da companhia, porque o velhinho precisa descansar, ok? Mas no domingo, tô de volta. Grupo Fraternal Espírita Hilariões é pertinho de casa, por isso que eu vou lá, porque é pertinho, pertinho, pertinho. Fica na Vila Joaniza, turma da Vila Joaniza, Vila Missionária, galera da Meimei, lá da Seara Bendita, é próximo de tudo. Turma do Jardim Mira, turma do Jardim Consórcio, turma do Brasley, turma do Jardim Martini. Cara, nós estaremos lá no Grupo Fraternal Espírita Hilarion, na rua Pedro Rodrigues Beja, 335, Vila Joaniza. Estaremos lá com a nossa amiga Nancy, com a nossa amiga Dirce. E lá nós falaremos sobre transição planetária. Se você tem dúvida sobre transição planetária, vai lá. De repente nós vamos ver que o bicho não é tão feio quanto estão pintando. E nós vamos perceber que o que vale realmente é que nós continuemos com o nosso trabalho de muita melhora. Na segunda estaremos no Jardim Brasília, São Bernardo do Campo. Na terça-feira estaremos em Itaquera. Na quinta-feira estaremos também na Casa Branca do Caminho com o nosso amigo Edson. Na sexta estaremos no Benfeitor. Ok, meninos e meninas, acho que por hoje tá bom e nós vamos continuar porque cobra parada não engole sapo. Tivemos no primeiro bloco alguns probleminhas, resolvidos todos, graças a Deus, e ao pessoal da técnica que nos ajuda e que nos ampara. Ok, meninos e meninas? Hoje nós estamos falando do homem de bem, que é realmente, assim, o nosso objetivo. Por quê? Porque, olha, e está falando de Paulo de Tarso, né? Então, nós temos que entender que o caminho que nós temos é longo, que nós não precisamos, assim, dormir em cima das culpas do que nós fizemos anteriormente. Nós temos, sim, que aproveitar os nossos erros, refletir sobre os nossos erros e, a partir daí, procurar fazer diferente. E isso é no dia a dia. O pessoal fala, ai, Manolo, eu não sou santo. Claro que não, tonto. Planeta de provas e expiações, você acha que tem santo? Não tem. Tem gente que é um pouquinho melhor e que o pessoal fala, nossa, como ele faz tanta coisa, é santo. Não é, é uma pessoa igual que a gente, com uma disposição maior e com um comprometimento maior, tanto com ele quanto com o planeta que nos recebe. E as características do homem de bem são algumas. Estão todas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Pratica a lei de amor, justiça e caridade. É uma delas. Manolo de Deus! Como é que é esse negócio de praticar a lei de amor, justiça e caridade? Por quê? Porque tudo anda junto e misturado. Se a pessoa é só justa, sem amor e sem caridade, ela fica fria. Não vê atenuantes, não vê o momento, não vê nada. Se a pessoa é só amor, é tão isso, é tão aquilo, que fica assim, impossível de fazer um bom trabalho. E se a pessoa tem só caridade, deixa pra lá. Não, nós temos que entender que tudo anda junto, nós temos que ter amor na nossa vida, temos que ter justiça e temos que ter a caridade também. Por quê? Porque senão nós vamos criar, assim, vazios na própria pessoa, que não vai ter certeza de como deve caminhar. Então, usando caridade, sim, entendendo que a pessoa é diferente de nós, tem outros pontos de vista, mas que nós, talvez, no lugar dela, faríamos pior. E aí entra o amor, que é essa coisa boa que nós todos temos. Quer ver outra característica do homem de bem? Ele tem fé em Deus. Manolo, mas ter fé em Deus é fácil. É fácil, não é? Qual a nossa fé? Por exemplo, hoje já é dia 23. Se ligou? Amanhã, 24, segunda-feira, nego, nós já estamos preocupados. Por quê? O dinheiro está quase acabando. Você fala, Manolo de Deus, cadê o dinheiro que estava aqui? O rato comeu.
comeu nada, neguinho, você que gastou. Ah, se ligou? Ou seja, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que ter fé em Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, quando tem saúde, quando não tem saúde, quando tem amor, quando não tem amor, quando somos amados e quando não somos amados, e entendendo que tudo isso faz parte de um grande processo de aprendizado que nós vamos tendo dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Porque, como nos dizem, cada segundo é importante demais na nossa vida. Não podemos perder um único minuto deixando o nosso sentimento se voltar contra Deus. Fala assim, Deus não me ouve, Deus não está comigo. Cara, Ele está sempre com a gente. É que, como eu gosto de falar, as nossas experiências são diferentes da experiência do vizinho. Não precisa nem ser vizinho. A minha experiência é diferente da experiência da minha mulher. Se ligou? Os meus filhos têm outro tipo de experiência que não as minhas. É claro que nós podemos caminhar juntos, podemos trocar impressões, podemos trocar experiências, que é por isso que a gente está em família, mas nós não podemos querer que a vida da outra pessoa seja igual que a nossa vida. Manolo de Deus, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que entender que Deus nos dá, não necessariamente o que a gente acha que precisa, mas Deus nos dá exatamente o que a gente precisa. Se ligou? E olha que coisa interessante. O homem de bem não discrimina. Se ligou? Não discrimina. Ele entende que tudo é junto e misturado. Então ele não vai discriminar a etnia. Porque raça, nego, raça é uma só. É isso que nós precisamos botar na cabeça. Raça, uma só. Uma única e grande raça universal. Uma humanidade que está espalhada por todo o universo, habitando as diversas moradas da casa do Pai. O que é que nós temos? Etnias diferentes. Todo mundo aqui já assistiu Guerra nas Estrelas, já assistiu Jornada nas Estrelas. Não é surpreendente a diversidade que os roteiristas, os diretores nos mostram para a composição desses filmes? Não é só a raça humana como nós vemos aqui, mas outras etnias totalmente diferentes e que mesmo assim compõem uma única e grande humanidade. Manolo, será que isso tudo é verdade? Provavelmente não seja verdade. Por quê? Porque aí você tem a imaginação do diretor, tem a imaginação do roteirista, tem a imaginação da pessoa que cria tudo aquilo. Mas o que é vero é que isso nos mostra a diversidade. E a diversidade está no planeta. Diversidade de carismas. Vejam os médios, quanta mediunidade nós temos diferente. Diversidade de aparência. Diversidade de conhecimento. Diversidade de postura diante da vida. E isso nós temos que respeitar. Ou seja, respeitar a etnia, respeitar credo. Por quê? Ninguém é obrigado a ser espírita, negou. Se ligou? E não importa o rótulo que esse espírita tenha. Porque hoje em dia tá todo mundo rotulando tudo. Rapaz, vou te contar. Então veja, não importa. Nós temos que respeitá-los todos. Não importa quem sejam, da forma que pensam. O que importa é como colocam a doutrina espírita dentro da sua vida. E ninguém precisa ser espírita. Da mesma forma que ninguém precisa ser católico, precisa ser evangélico, precisa ser protestante. Nada. Cada um é o que é. Cada um é respeitado dentro da sua atuação, dentro da maneira que tem como, dentro da maneira como enxerga a vida. Se ligou? Manolo. E nacionalidade, então?
Nós estamos vivendo um momento terrível no planeta. Eu digo terrível entre aspas, por quê? Porque é uma acomodação de ideias, é uma acomodação de pensamento, é uma transformação tão grande que não dá para ser feita assim, ai, vamos devagar, põe isso aqui agora ali. Não, o tempo urge. E nós temos premência para que as coisas se acertem. Então o que acontece? Tem gente que vem com ideia doida e não quer dar abrigo às pessoas que estão mudando de seus países, muitas vezes pela guerra, muitas vezes pela falta de oportunidade, e nós muitas vezes nos negamos a acolhê-los. Isso acontece não é só na Síria, não é só na Itália, não é na Alemanha, não é na Inglaterra, acontece aqui no Brasil, onde nós esquecemos os seres humanos que estão conosco e que estão entrando no Brasil, por Roraima, pelo Amapá, pelo Amazonas. E nós falamos coisas absurdas, deixando de lado que essas pessoas são tão filhos de Deus quanto nós. E que nós, no lugar deles, gostaríamos de sermos recebidos com amor, com carinho. Não importa de onde nós venhamos, não importa isso, não importa aquilo. O que importa é que nós possamos acolhê-los com amor, com carinho, ok? E aí entra o quê? Essa tal nacionalidade. Nós somos todos cidadãos do universo. Nem do planeta Terra somos. Mas dia menos dia nós vamos melhorar tanto que nós vamos mudar de planeta. Ah, vamos para planeta melhores, vamos para isso. Mas é trabalho, é trabalho, é trabalho. Ah! E olha o que o homem de bem não tem. Não tem ódio. Manolo de Deus não tem ódio, não. Não tem também, outra coisa importante, não tem rancor. Manolo de Deus não tem desejo de vingança. Por quê? Porque esses são sentimentos menores. Isso vem atrelado a coisas que muitas vezes estão perdidas no passado e a gente continua querendo se vingar, a gente continua odiando, a gente continua guardando rancor aqui dentro como se fosse coisa que desse lucro. Não dá lucro nenhum. Se ligou? Ah! E agora é uma coisa interessante, que quando eu falo disso daqui, o pessoal fala, Manolo, não é possível. Eu digo, perdoar. Manolo de Deus, eu não consigo perdoar. Por quê? Porque a gente não exercita. E todos nós temos o perdão em diversos níveis. Diversos níveis. Não tem ninguém que perdoa da mesma forma que o outro. Não tem como isso se transformar em realidade, pelo menos por hora não tem. Todos nós temos uma maneira de perdoar. Às vezes a gente perdoa, mas não quer ver mais na frente, não é? A gente perdoa e fala assim, nossa, não quero nem ver mais. Ou então a gente pede para Deus perdoar, né? Terceiriza o perdão, fala assim, olha, cara, eu não quero te ver nem pintado de ouro, mas que Deus te perdoe. Não é? Agora nós temos que entender que perdoar, às vezes é difícil realmente. Nem sempre nós conseguimos encarar aquela pessoa que nos fez algum mal, ou que nós pensamos que nos fez algum mal, de maneira boa. Mas nós temos que ser, no mínimo, educados. Se ligou? Ah! Por quê? Porque a educação demonstra o grau de amor que nós temos. Nós talvez não amemos ainda, mas nós temos que ter comportamentos de amor. Se ligou? Ou seja, nós temos que entender que aquela pessoa que ali está, que nos fez mal um dia, que procurou fazer com que a nossa história fosse totalmente denegrida. Aquela pessoa que falava para as outras que a gente não valia nada. Nós temos que entendê-la. Por quê? Porque em algum momento de nossas vidas, nós também já fizemos isso. Manolo, eu nunca falei mal de ninguém. Pode ser que nesta encarnação nós não tenhamos falado mal de ninguém. Mas quem nos garante que nas anteriores nós não saíamos por aí falando. Se ligou? Essas são apenas algumas das características que nós deveríamos ter. Nós temos que trabalhar muito. Para quê? Para que isso saia da nossa vida. E como é que a gente vai fazendo isso? De uma hora para outra?
dá. Não dá. Foge à naturalidade das coisas. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Então não adianta eu querer sair daqui um espírito puro de um planeta de provas e expiações. Não dá. O que dá? Plantar atitudes novas dentro de nós. E fazer com que essas atitudes novas se desenvolvam, cresçam, aumentem, proliferem no nosso dia a dia, fazendo com que essas atitudes sejam o nosso padrão atual. E aí nós vamos melhorando, melhorando, melhorando. Por quê? Porque a semente vai germinar, vai frutificar. E olha que interessante, não nos pedem igualdade nem aí. Porque Jesus, na parábola do semeador, diz que cada um dá de acordo com o que tem. Uns 60, outros 30, outros 100. Se ligou? O que isso quer dizer? Que nós vamos caminhando devagar e sempre. Por quê? Porque faz parte do trabalho. Temos que exercitar todas essas outras características. Tarefa dificílima. Eu sei disso. Ai, Manolo, você está melhor do que quando chegou? Com certeza. Mas não é muito melhor. Se ligou? Eu tô melhor, mas não é muito melhor. Por quê? Porque eu sei, eu me conheço. Mas eu sei que hoje eu estou um dia mais perto da mudança total que vai acontecer na minha vida, da minha transformação em espírito puro. Um dia vai aparecer na minha vida o quê? Um caminho de Damasco. Ah, Manolo, e na minha? Claro que vai. Todos nós teremos o nosso Damasco. E aí, nós vamos fazer como Paulo de Tarso. Nós vamos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E aí nós faremos sem dor, sem nada. Ok, meninos e meninas? Meninos e meninas, isto é Se Liga Manolo. Hoje nós tivemos na Rede Boa Nova o nosso querido Marcos Magrini, na TV Mundo Maior, Jefferson Silva, Boris Maciel e o iniciante Léo Guimarães. E nos telefones tivemos Verita e Marta, tudo junto e misturado. E aí, você que nos garante essa verdadeira oportunidade com todos, a pessoa mais importante da vida. Semana que vem tem mais. Fui! Você ouviu Se Liga Manolo.